A presidente Dilma e o ministro da Educação, Fernando Haddad, anunciaram hoje a criação do Pronatec, programa do governo federal para aumentar o número de vagas em escolas técnicas do país. Entre as medidas anunciadas está a ampliação da atual rede pública de ensino técnico, com a construção de 120 novas escolas. Outras 81 escolas serão entregues até o final do ano que vem. Além disso, também vai criar uma linha de financiamento para a educação técnica, destinada a jovens do ensino médio, trabalhadores desempregados e beneficiários do Bolsa Família, que desejem um aperfeiçoamento profissional. O FIES, o financiamento ao estudante do ensino superior, passa a se chamar Fundo de Financiamento Estudantil e vai garantir aos universitários e estudantes do ensino técnico o ingresso em instituições particulares, com o pagamento da maior parte da dívida após a conclusão do curso. O objetivo do governo é garantir a educação técnica para 8 milhões de brasileiros nos próximos 4 anos. Estamos hoje próximos do pleno emprego e enfrentamos grande demanda de mão de obra qualificada. Se nós quisermos nos transformar num país que agrega valor, nós temos de focar na qualidade do nosso trabalhador. Essa é uma boa notícia por inteiro ou existe alguma crítica nesse caminho escolhido pelo governo? Não, por um lado, de fato, é uma boa notícia, né? Porque há uma necessidade de formação técnica no país e a ideia é que essas escolas técnicas poderiam ajudar nesse sentido. Agora, existe um risco que eu acho importante ser colocado, que é mais ou menos o seguinte: o debate educacional brasileiro está sendo desviado por um campo que é um campo extremamente antigo, na verdade, né? Se você pegar o debate educacional dos anos 30, lá da Escola Nova, a proposta central era a seguinte: vamos criar um sistema de dupla entrada. O que significa isso Significa na o quê? prática? Você vai ter um sistema de escola técnica, que era para a grande massa, que era pensar assim, a grande massa precisa se qualificar, é o mesmo tipo de discurso, é um troço fantástico. Precisa se qualificar, o Brasil precisa de mão de obra qualificada, blá, 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 então vai tudo para a escola técnica. E você tem um sistema universitário, que era direcionado então à elite brasileira de então. Quer dizer, o nosso risco é a gente simplesmente recolocar esse modelo em prática. Ou seja, então você vai ter uma entrada para todo esse pessoal que vem principalmente da classe baixa, que precisa de uma formação rápida, né, e uma formação muito especializada, que tem seus problemas, né, porque é uma formação muito especializada, é uma formação dependente do quadro do desenvolvimento tecnológico do momento. Quer dizer, a pessoa se prepara ali para ser um azulejista, sei lá, alguma coisa da siderurgia. Digamos que você faz litogravura, aí sai litogravura, não existe mais, ou seja, todo o seu conhecimento técnico ele tá sendo organizado para o presente, entendeu? Então, quer dizer, como o desenvolvimento tecnológico ele é sempre muito rápido, você tem esse problema. E há um meio de corrigir isso, ao mesmo tempo oferecendo essa formação? Não, o único meio de se corrigir seria, de uma certa maneira, fazer com que as escolas técnicas também tivessem um cunho muito generalista, como as universidades, né? O que ainda está longe de ser um caso, né? Porque basta você ver o tipo de discurso, quer dizer, a gente precisa de mão de obra qualificada, olha, vai ser daqui a 2 anos, então tem que resolver isso agora. Entendi. Né? Olha, o assunto agora é bullying. Nessa semana a gente está discutindo aqui o tema com a sua participação de casa pelo Twitter do Jornal da Cultura. A psicanalista infantil Ana Olmos vai responder às suas dúvidas. Hoje a nossa reportagem especial é do repórter Aldo Quiroga, que ele entrevistou alunos que sofreram bullying e que também praticaram. Na disputa entre vítima e agressor, não há vencedor. Na maioria dos casos, os traumas são para os dois lados. O relato da família impressiona. As duas irmãs sofrem bullying na escola e no bairro onde moram. Alguns dos alunos que estudam lá e apedrejam lá na nossa casa. Gospem na nossa casa, fazem fezes na nossa casa. E eles também fazem bullying comigo e principalmente com a Esther. É por isso que eu não consigo nem falar, né? Para os pais, a descoberta veio depois que a saúde das meninas foi afetada. E fisiologicamente começamos a perceber. A mais nova ela começava a sentir muita dor de cabeça, muita dor de barriga. Tinha dias que ela não queria estar na escola. A mais velha, ela começou a se fechar muito.
A família é atendida pela Fundação Criança no ABC Paulista. Por iniciativa da Promotoria da Infância e Juventude, um trabalho em rede contra a violência nas escolas começou em 2007. Hoje, diferentes instâncias do município se envolvem para superar o problema antes e depois que aconteça. O livro, lançado ano passado, é material de trabalho para professores da rede pública. Ao invés de restringirmos o caso com a escola e família, tem que apurar a origem do motivo pelo qual ele praticou o bullying. Este corredor pretende ser uma ponte entre quem comete e quem sofre o bullying. Aqui na Fundação Criança de São Bernardo do Campo, psicólogos e assistentes sociais trabalham os dois grupos e nessas salas descobrem outra parte importante do problema. Os agressores também são vítimas. Eles têm na ponta da língua os apelidos que já inventaram. Balão mágico, o nave-mãe lá da sala, que ele tinha cabeça grande. Neguinho, macaco. Ela diz que tem sempre o apoio de uma turma. Você já ouviu essa, né? Um por todos e todos por um. Você já ouviu esse ditado. Então é desse jeito lá. Na maioria das escolas é desse jeito. Se a menina mexe com uma, mexe com todas. E para eles, a briga é o único meio de resolver os conflitos. Eu não aguentava desaforo, eu ia pra cima. Foi depois de algumas dessas brigas que ele foi encaminhado para acompanhamento e a família teve que mudar de atitude. Se superar o problema não é fácil para o agressor, para a vítima é até mais difícil. Elas já tiveram ideias suicidas, hoje têm acompanhamento psicológico e apesar dos problemas continuarem, acreditam que tudo vai passar. Bom, daqui pra frente eu espero que isso mude, a gente possa ter um pouco de paz, né? Pra gente pelo menos vai passar a nossa vida de infância, de juventude, sem ter esses problemas nenhum. Vamos agora falar então com a Ana Olmos, que está lá na redação. Ana, boa noite. Boa noite. Eu gostaria, assim, só para entender melhor essa matéria que a gente acaba de exibir, por que as crianças têm dificuldade de dividir com os pais esse drama que elas vivem na escola, quando acontece? Cristina, elas têm medo de que a situação piore, medo que se torne mais insuportável. E o fato delas terem medo é a grande armadilha, quer dizer, o silêncio delas, assim como outras formas de abuso, é o que torna essas crianças presas nesta cilada. Elas ficam presas mesmo nessa situação de medo. Agora, a gente mostrou aí uma reportagem que evidencia uma situação muito grave e tudo mais. A gente recebeu desde ontem alguns e-mails que falavam assim, olha, precisa saber se vocês não vocês, mas a mídia em geral não estão exagerando, porque algumas situações que podem ser uma simples molecagem, a gente já rotula de bullying. Como é que saber a medida exata do que é uma coisa e do que é outra? Perfeito. Cristina, a característica específica desta violência escolar, e eu já estou tentando usar violência escolar, assédio moral, assédio psicológico, graças a pedidos que vieram pelo Twitter, de pessoas que, com razão, têm um quê contra essa palavra bullying. Então, esta situação de violência escolar, ela se define enquanto tal porque ela é repetida, ela é constante, ela é contumaz. Não é que um dia briga, de repente, não. É um ataque, é uma violência repetida que torna o outro realmente refém desta situação. Agora, você tem aí alguns casos que chegaram, que você gostaria de mostrar, revelar, desde que autorizada por eles, né? Sim, claro. É interessante que os casos que sempre contam com o silêncio, eles são casos que, por exemplo, quando chega a criança, a queixa, por exemplo, é de depressão, é de ir bem na escola e, de repente, começar a ir mal, ter algum tipo de mudança de conduta, de atitude, de humor, que leva os pais a perguntarem o que está acontecendo. Então, por exemplo, crianças que foram se afastando por conta de serem xingadas ou de serem excluídas propositalmente, aí é uma modalidade mais do bullying de meninas. As meninas têm a sua líder comum, meninas e meninos, que não são eles que vão e fazem, eles manipulam e induzem os seguidores, os seus servidores a fazerem. Então, por exemplo, uma menina com transtorno de déficit de atenção,
muito hiperativa, dificuldade de prestar atenção, que começou a ser excluída da turma, 11 anos. E havia uma proposital... Quem escreveu, ela ou a mãe? Não, no caso, é uma situação relatada. E ela, quando as outras meninas se aproximavam com pena, imediatamente as líderes ameaçavam vitimizar estas outras. Entendi. Por isso que é aquela história de que, às vezes, o abusador, ele já foi abusado. Muito bem, essa menina, ela acabou não querendo mais para a escola, querendo sair da escola, depois ela parou de estudar e a marca que ficou é de que ela não era ninguém se ela não fosse aceita no grupo, em qualquer grupo. Isso é muito frequente. Ana, a gente vai adiante aqui, vamos mostrar a próxima reportagem e daqui a pouco a gente volta então com você. Eu espero que você selecione alguns exemplos, alguns casos, para as pessoas se sentirem representadas aqui no Jornal da Cultura. As escolas tiveram de se adequar aos casos de bullying e tratar o assunto diretamente com os alunos. Em vez de esconder o problema ou fazer vista grossa, o repórter Aldo Quiroga foi conhecer algumas dessas escolas que desenvolvem métodos para combater o bullying. A dinâmica tenta reproduzir a rotina social dentro da escola. O papel nas costas é o rótulo que o aluno não vê. Ele é tratado conforme o que está escrito. Assombração, assombração. Por que você não toma banho? Quantos olhos você tem? Na avaliação com as pedagogas, o exercício parece dar certo. Colocar-se no lugar do outro faz os alunos repensarem alguns comportamentos. Meio desprezada, assim, como se a turma estivesse toda contra mim. Fica sem fala, todo mundo fica te xingando. A ideia é que, ao viverem, eles sintam o que é fazer para o outro. Na escola, os alunos não aprendem só a matéria que o professor passa na lousa. É no ambiente escolar, inclusive através das brincadeiras, que crianças e adolescentes entram em contato pela primeira vez com as diferenças presentes na sociedade. Por isso é tão importante que os educadores sejam capazes de prepará-los para conviver pacificamente. Esta pedagoga explica que, de um modo geral, as escolas ainda não têm enfrentado o bullying de forma adequada. Infelizmente, eu acho que as escolas estão falhando tanto na perspectiva de um trabalho preventivo, quanto na perspectiva de um trabalho pontual, quer dizer, agir no momento em que aquilo acontece, dando um encaminhamento adequado. Ela diz que uma ação eficaz deve trabalhar alguns valores fundamentais. É preciso estimular a convivência, a boa convivência entre as pessoas, os valores, os princípios éticos e principalmente o reconhecimento dos direitos do outro. Nesta outra escola, o trabalho se estende ao longo dos anos. Conversas constantes do psicólogo com professores, funcionários e alunos faz pensar sobre motivos e consequências do bullying. Tratar o assunto em sala de aula já ajuda. Há 3 anos que ele vinha sendo zoado, que ele vinha sendo atormentado, que ele vinha sendo agredido. Você instrui os alunos, eles sabem o que fazer se acontecer com eles, sabem o que não deve se fazer também, sabem o que o bullying faz e o que ele não faz. A escola cria uma defesa, do ser para que ele possa impor respeito, mas também respeitar o próximo. Este ano, os alunos farão um concurso de desenhos sobre o tema. Os melhores serão expostos pelo bairro. A ideia é sensibilizar também a comunidade. A família tem o seu quinhão de responsabilidade, a escola tem o seu e a sociedade tem o seu também. O bullying não se combate com a polícia na porta da escola, mas a gente combate o bullying com a escola, que é um grande espaço de desenvolvimento humano. E a sociedade tem que saber disso e a sociedade tem que participar disso. Ana, voltando com você, você tem alguns casos que você queira contar? Interessante, viu, Cristina, que a única pessoa que falou claramente de si enquanto alguém que passou isto mais aquilo, pediu para que seu nome não fosse divulgado. As outras pessoas que eu vou dar o nome, por exemplo, o Emilson Costa, ele falou a respeito do bullying em relação a ser uma pessoa negra. A situação do negro, se ele está mais exposto, e chegou até a colocar que aqui os nossos vídeos foram feitos de maneira geral com crianças
brancas. É verdade. E a outra coisa, o Júnior Reis, ele falou uma coisa muito bonita, que a partir do que ele sofreu, ele acha que a própria escola ignorava aquele que estava sofrendo. Então ele falou que a situação era de se tornar um sujeito oculto dentro da própria escola. Então, aquela situação de ignorar, dar gelo, isolar, tirar a voz de quem está acuado, ele diz que a escola, de uma certa maneira, reproduziu. Muitas pessoas que escreveram perguntam por que, de novo, o tema bullying. Eu diria que é o seguinte, ele pode parecer novo aqui no Brasil, mas desde a época que morreram 3 crianças, ontem foi falado nisso na Noruega, e a Noruega resolveu fazer uma pesquisa, fez na Universidade de Bergen com 14 mil alunos, a situação começou a ficar clara que precisava de uma campanha, virar uma política pública, e a mídia, no caso, o que vocês estão fazendo enquanto Jornal da Cultura, leva um papel muito grande. Às vezes, aqui o telespectador pergunta se não está sendo glamorizado a figura do rapaz que fez os assassinatos. Olha, o tratamento que eu percebo, dado aqui por este jornal, é de levar informação e de trazer o conhecimento para, a partir de diagnósticos das situações, a própria mídia aqui da TV Cultura contribuir para que isso se altere. Agora, Ana, a Maristela quer colocar uma outra questão aqui para a gente encerrar. Você também, né? Você também? Começa, Maristela. Então, eu ouvindo tanto ontem quanto hoje o programa sobre bullying, esse momento, ficou claro que o agressor, bom, ele agride porque ele tem lá suas razões. Então, a preocupação está em cima da vítima. Então, os meninos que sofrem bullying, as meninas que sofrem bullying, então são chamados de gordinho, de balê, de 4 olhos, como a gente viu ali. Mas a gente não está se preocupando tanto com o agressor. Então, a Ana falou até, não, o agressor... muitas vezes o abusador, ele foi abusado. Então, a minha pergunta é, bom, se a gente sabe que a origem são aqueles meninos que agridem, que são abusadores, não deveríamos trabalhar ali, quer dizer, na origem desse, por que eles abusam? Familiar, você quer dizer? Por que ele agride o outro? Por que ele xinga? Bom, ele xinga por quê? Porque em casa ele é xingado, em casa ele é abusado, em casa ele é desrespeitado, ele é desprezado. Quer dizer, a pergunta é como interferir no núcleo familiar, que é mais complicado, não é isso? Porque senão não adianta a gente tratar na escola, né? Na escola você pode interditar, eu imagino, né? Não deixar acontecer, ter tolerância Como zero. é que a gente faz para ir na origem do problema, então? Perfeito. Maristela, a sua pergunta é excelente e junta com a fala do Vladimir sobre como é que essa história que o agressor também sofre, como é que o agressor fica com trauma, que eu achei perfeito o que ele falou. Então, vamos lá. Como a realidade, ela é sempre múltiplos fatores que estão influindo, uma das parcelas é a sociedade em que vivemos. Esta sociedade que estimula a competição também está presente com essa competição dentro da escola. Aí todos querem, de alguma maneira, não aparecerem como fracos, como losers, como coitados. E aí, aqueles que são mais populares, de uma certa maneira, exorcizando o medo de estar nesse lugar do coitado, eles, percebendo os mais frágeis, eles, nas 3 modalidades de funcionamento, que é o que a gente percebe em pesquisa que eles são, eles começam o ataque. Nem todo o abusador foi abusado. Realmente você tem razão. Se essa criança tem um registro de violência, de sucesso da violência, de resolução de conflito de violência, por um lado, dentro de casa, e por outro lado, de prazer pelo poder, prazer por submeter, que aí uma das modalidades que seremos o tipo pior, que tem menos prognóstico, Ana, digamos assim. Diga. Agora, para encerrar, o Vladimir quer colocar a última questão aqui, por favor. Eu só me pergunto se essa sensibilidade atual para essa questão não vem, na verdade, de uma modificação na estrutura das escolas nos últimos anos. Porque me parece que há uma espécie de distorção da crítica da estrutura disciplinar nas escolas, né? Porque a gente saiu de um sistema onde a escola era muito disciplinadora para um sistema onde você falar de disciplina já é quase um palavrão, né? É porque a família não quer mais. Então, a segunda parte do que eu ia falar, eu falei, tem uma parte da família, que é o que a criança aprendeu, viu, e
A outra parte, além desse meio da cultura da sociedade, é o que acontece na escola. A escola, de fato, é assim que ela tem funcionado, com uma certa permissividade, se é o termo, onde tudo pode e nada, na verdade, é discutido. Quando ontem foi passado aquele filminho sobre as crianças, e hoje também, discutindo sobre bullying, não é de fato o que seria bacana, o passo seguinte ao que seria bacana é assim, na sala de aula, a discussão não sobre o que é bullying, o que está acontecendo aqui na sala de aula, no recreio, enfim, mas a escola dando suporte para que essa criança perca o medo e fale. Quem é que xingou? Quem é que falou? Quem é que cuspiu? Quem é que jogou? Quem é que urinou na bolsa? Porque nós estamos pegando só as coisinhas leves, você não tem ideia do que acontece. Bom, então, para encerrar, por favor, agora, Vladimir. Só para lembrar uma coisa. Acho que devido ao discurso da inclusão, né, uma maneira meio perversa de utilizar esse discurso, por exemplo, hoje é praticamente impossível você afastar uma criança da escola. Você, por exemplo, você colocar a criança para fora da escola, das piores das coisas que ela faça. Você corre o risco de levar, inclusive, um processo judicial. Quer dizer, isso faz com que as escolas elas não tenham mais nenhuma condição de administrar esse tipo de violência infantil. Mas eu vou fazer uma nota de rodapé, que é o seguinte, a família não quer mais a escola disciplinadora. Porque se a professora xinga o menino, a mãe vai no dia seguinte lá e diz, olha, a senhora não tem direito de xingar. E os alunos que viram e falam assim, escuta, eu que pago o seu salário, trata o professor feito... Então a escola está desautorizada pela família. Tem uma Nossa, gente. Tem uma confusão assim, entre esse tipo de disciplina e a disciplina que a criança espera da escola enquanto instituição consiga regulamentar alguns conflitos que são naturais. É que no passado a escola fazia uma aliança com a família e hoje em dia a escola não faz mais aliança com a família porque a família não quer mais. Bom, eu preciso encerrar. Ana, desculpa, eu preciso encerrar, a gente estourou o tempo. Eu quero agradecer muito a sua participação. Quero dizer, para quem mandou aqui o seu e-mail, a sua mensagem pelo Twitter, vocês vão ter as respostas da Ana Olmos, que vai responder para vocês aí durante esses dias. E a gente vai seguir com o nosso jornal, então. A seguir, bancos têm novas regras para a emissão de talão de cheques. E mais, Kate Middleton já está no hotel onde passa a última noite antes de se tornar princesa.